Eu queria, senhor presidente, continuar na linha aqui inaugurada no debate pelo senador Cacildo Maldaner. Esta semana passada, nós tivemos a entrega do relatório da chamada Comissão de Notáveis, que foi responsável por estabelecer os critérios, foi responsável primeiro por um debate sobre o nosso pacto federativo e sobre as diferentes matizes desse pacto federativo, notadamente, dentre os vários temas do ICMS, dentre os temas, um tema que interessa particularmente aos estados amazônidas, o tema do Fundo de Participação dos Estados. Eu queria, senhor presidente, em primeiro lugar, destacar esse trabalho da Comissão de Notáveis, foi entregue no último dia 22 de outubro, e que se debruçou sobre temas que nós estamos tratando aqui na tribuna. Ainda há pouco o senador Cacildo aqui o tratou, foi aparteado pela querida amiga senadora Ana Amélia. Essa comissão tratou primeiro dessa questão da guerra fiscal, do ICMS da origem, do ICMS do destino. Essa comissão de notáveis tratou também dos critérios do rateio do Fundo de Participação dos Estados. Também cuidou da receita e dos critérios de distribuição das riquezas de petróleo e gás e das riquezas do pré-sal, os chamados dos royalties. E, por fim, também tratou das regras sobre as dívidas de estados e municípios. Temas que eu diria que mobilizam essa legislatura do Congresso Nacional. Temas candentes desta legislatura do Congresso Nacional. Essa comissão realizou um trabalho que, de fato, impressiona. Resultou dessa comissão 3 propostas de emenda constitucionais, 4 projetos de leis complementares, além de 2 outras propostas infraconstitucionais de alteração do Código Penal e das alíquotas do ICMS. Eu queria, assim, ressaltar que realmente a formação da comissão justifica a sua denominação de notáveis. Na verdade, se juntou a essa comissão alguns dos melhores nomes do direito tributário, do direito, tributaristas, pessoas do direito brasileiro, da economia brasileira. Dessa comissão, presidida pelo ilustre ministro Nelson Jobim, fizeram dela parte o talento de Bernard App, Fernando Rezenda, Ives Gandra Martins, João Felipe dos Reis Veloso, Luiz Roberto Barroso, Manuel Felipe Rego Brandão, Marco Aurélio Marrafon, Michel Gartkrauter, Paulo de Barros Carvalho e Sérgio Prado. A todos esses membros da comissão que elaborou esse substancial trabalho, rendo minhas homenagens e peço permissão para apresentar aqui, em relação ao tema do FPE, algumas divergências. Eu quero, antes de entrar nessas divergências, destacar os princípios que essa comissão adotou. No meu entender, princípios que foram adotados corretamente. Uma vez que partiu o estudo dessa comissão do mais elevado espírito republicano. Então, essa comissão diz, na sua justificação, que parte dos princípios, primeiro, da apreciação conjunta para que eventuais perdas dos estados possam ser mitigados com outros ganhos. Princípio corretíssimo. É daí que tem que se partir uma nova repactuação da federação. Segundo, medidas implantadas mediante instrumentos normativos. Óbvio, mas necessário ser afirmado que as medidas de repactuação da federação têm que partir e ser apreciadas pelo Parlamento Nacional, por esse Parlamento bicameral, com a Casa Revisora, o Senado, a Casa Iniciadora, a Câmara Federal. Terceiro, adotar sempre regimes de transição para evitar solavancos abruptos entre os entes federados, princípio adequado para não termos nenhuma ruptura do Pacto Federativo.
Quarto princípio, critérios voltados para a desconcentração das receitas públicas, em favor das entidades federativas com menor capacidade fiscal. Correto também o quarto princípio, adotado pela comissão. Me permita somente dizer que o quarto princípio não teve coerência com as propostas de nova pactuação da partilha do Fundo de Participação dos Estados, como vou detalhar a seguir. O quinto princípio da comissão, orientado para prevenir litígios fiscais entre entidades federativas, tema que foi tratado ainda há pouco pelo senador Cacildo, aqui da tribuna, para evitar a chamada guerra fiscal. Ou seja, sem discordância dos princípios elencados pela chamada comissão de notáveis. Só que, reitero, o quarto princípio, que fala critérios voltados para a desconcentração das receitas públicas em favor das entidades federativas com menor capacidade fiscal, este critério, este princípio, embora apontado, embora adotado, embora indicado como tema do trabalho da comissão, não me parece que foi presente concretamente no trabalho de nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Porque, senão, vejamos, senhor presidente, a Constituição estabelece, já no seu artigo 3º, o artigo 3º do nosso texto constitucional, fala que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Ou seja, a Constituição estabelece que um dos objetivos da nossa República é reduzir as desigualdades regionais. O instrumento econômico para isso, o instrumento econômico do Pacto Federativo, é o Fundo de Participação dos Estados. É por isso que a Constituição remete a ele novamente no artigo 156, dizendo como será composto o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. No capítulo, ou melhor, no título 7º da Constituição, que versa sobre a ordem econômica e financeira, lá claramente, já no artigo 170, está reafirmado o princípio da nossa ordem econômica e financeira, um dos princípios basilares do nosso pacto federativo, qual seja redução das desigualdades regionais e das desigualdades sociais. Então, veja, senhor presidente, a Constituição 3 vezes fala que um dos princípios do nosso tecido federativo, da formação do nosso pacto federativo, é a redução das desigualdades regionais. Assim está como objetivo da República Federativa do Brasil no artigo 3º, assim está quando conceitua o Fundo de Participação dos Estados no artigo 179, assim está como um dos objetivos da ordem econômica financeira no artigo 170 da Constituição. Portanto, é em decorrência disso que está na Constituição que, em 2010, a Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que a atual partilha do Fundo de Participação dos Estados é inconstitucional e que caberia a nós, ao Congresso Nacional Brasileiro, no prazo que finda agora, 31 de dezembro desse ano, apresentar uma nova lei que substituísse a Lei Complementar 62 de 89, apresentando uma nova fórmula de partilha do Fundo de Participação dos Estados. Então, senhor presidente, em que pese o belo resultado e minha concordância com os princípios do trabalho feito pela chamada Comissão de Notáveis, e aqui eu não discuto a qualidade da comissão, a correção dos princípios, como já disse que nortearam, eu quero lamentar que no tocante ao FPE, no tocante em especial ao FPE, me parece que a comissão não logrou êxito em seus objetivos. E me parece mais que os princípios por ela preconizados sequer foram cumpridos nas propostas de nova partilha do FPE. Eu afirmo isso porque, em função que o PLC,
a nova proposta de lei complementar, sucessora da Lei Complementar 62, de 1989, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, perpetua os mesmos erros, os mesmos defeitos da Lei Complementar 62, que foi considerada inconstitucional e que, no meu entender, é uma verdadeira fraude da federação, que acaba beneficiando 3 ou 4 estados da federação e que não faz justiça federativa e que é incoerente com o próprio texto da Constituição da República, que estabelece os princípios fundantes do Fundo de Participação dos Estados. Isso porque o novo PLC acentua as distorções de repartição do FPE, continua penalizando os estados periféricos do Brasil, e se for aprovado o PLC como foi proposto pela Comissão de Notáveis, no meu entender, isso pode vir a ser um dano irrecuperável para estados que dependem em aproximadamente 70% de suas receitas dos repasses do FPE. Eu sei que tem um contra-argumento a isso, que diz, não, o princípio de uma federação é que o ente federado se autossustente. Bom, se esse fosse o princípio fundante de uma federação, a mais tradicional e conhecida federação que nós temos no planeta, os Estados Unidos da América, sequer teriam surgido enquanto federação. Uma federação, ela é baseada num princípio de associação e cooperação entre os membros, entre os Estados-membros. Uma federação existe em função disso, da associação e cooperação de Estados, repito, que se associam abrindo mão de sua soberania, mas mantendo a sua autonomia. No meu entender, o principal mote do Fundo de Participação dos Estados, assegurado na Constituição, é o de promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados. Este é um princípio decisivo para que o Brasil caminhe para perder a pecha que temos de país das desigualdades. Apesar de, dos últimos anos, termos avançado para estarmos situados entre as 5 nações mais ricas do mundo, nós não conseguimos superar a gritante disparidade social que concentra ainda em nosso país, concentra nas mãos dos 10% mais ricos, nada mais, nada menos do que 44,5% da renda nacional. Os 10% mais pobres do nosso país, é bom sempre lembrar esse número, ficam com apenas 1,1% do bolo das riquezas geradas no Brasil, segundo o censo de 2010. Eu repito, embora esta imoral desigualdade esteja sendo reduzida, o ritmo ainda é tímido, as medidas ainda são paliativas e, para de fato reduzirmos essa drástica desigualdade, nós teríamos que ter um sério debate sobre o nosso pacto federativo, notadamente sobre a atual partilha do FPE. O FPE, ele deve existir para minimizar, além dessa faceta, uma outra faceta espúria da distribuição de renda no Brasil, que é a concentração absurda de riquezas no Centro-Sul. Resultado não só do nosso desenvolvimento histórico, mas resultado de uma política que concentrou o desenvolvimento nacional nessas regiões. Essas regiões concentram hoje 72% do produto interno bruto brasileiro. E isto corresponde a apenas 16%. 72% do PIB está concentrado em apenas 16% do território nacional. Acreditem, isso é uma ameaça ao pacto federativo. Então, assim, claramente, há uma direta relação entre desigualdade interpessoal de renda, disparidade interregional de riqueza, e essa disparidade se faz sentir, em especial, nos estados mais pobres da federação. Então, eu quero aqui voltar à análise da proposta da comissão. A comissão de notáveis, para apresentar a nova fórmula de partilha do FPE, ela se baseou em 2 critérios. O primeiro critério, minha querida senadora Ana Amélia, reproduz o volume real de recursos que foi distribuído em 2012, o que é salutar para impedir injustiça e para manter o equilíbrio federativo, e para assegurar que tem uma transição, mais uma vez, que não rompa o tecido federativo. Mas se ficar só nisso, é indesejável, porque perpetua
diminua as distorções que são existentes hoje na atual fórmula de partilha do FPE. E veja, se ficar só isso, não existe nenhuma base real que justifique o porquê de cada um dos estados perceber os atuais percentuais congelados pela Lei Complementar 62 de 89. Porque eu quero voltar a esse tema aqui. O que ocorre é o seguinte: a Lei Complementar 62 de 89 estabeleceu em 1989 a atual fórmula de partilha do FPE. E lá em 89 está, e em 1989 está congelado, não se muda. Ora, em 1989, o estado mais industrializado do país, meu querido senador Cacildo Maldaner, é São Paulo. Mas o meu estado do Amapá de Roraima pode se tornar um estado industrializado. É injusto com o conjunto da federação o cálculo e a fórmula de 89 se perpetuar. Assim como é injusto a partilha atual do FPE concentrar 7% dos percentuais do FPE que vão ser distribuídos para todo o Brasil em uma unidade da federação apenas. É injusto, é inadequado, e foi por isso, por esse congelamento da fórmula de partilha, que a atual fórmula de partilha foi declarada inconstitucional pelo Congresso Nacional. Então, a comissão, lamentavelmente, primeiro reproduz o primeiro dispositivo é a manutenção da atual partilha, ou seja, a manutenção da partilha como ela está hoje, que foi declarada pelo Supremo inconstitucional. Ora, será que se essa fórmula atual foi declarada inconstitucional pelo Supremo e ela continuar a ser aprovada aqui por nós, ela não será declarada inconstitucional novamente? O segundo critério da proposta incide sobre o montante que exceder ao estabelecido no primeiro, ou seja, de manutenção nos valores reais auferidos por cada estado em 2012. Nesse caso, então, a distribuição perceberá percentuais em relação direta à população do estado e em relação inversa ao PIB per capita de cada unidade da federação. Na justificativa da comissão, a justificativa da comissão, e me permita, a justificativa da comissão aí não está adequada para os notáveis que da comissão fazem parte, porque a comissão enaltece na sua justificativa a simplicidade estatística do cálculo. Só que o cálculo, a fórmula de partilha do FPE, não pode ser baseado no critério da simplicidade estatística. Deve ser baseado nos critérios objetivos da pactuação da federação. E, repito, um princípio de uma federação é a cooperação entre os entes federados. E, repito, ainda, o seguinte: o texto, a justificativa, ela remete aos critérios estabelecidos no Código Tributário Nacional da década de 1960, que, no meu entender, se encontra totalmente desatualizado, anacrônico e inadequado para o estabelecimento de uma fórmula de partilha do FPE. Por fim, estabelece o critério de população para a distribuição do FPE. Isso é claramente contra a Constituição. O que a Constituição fala não é Estado mais populoso recebe partilha maior. O que a Constituição fala é que um dos princípios da República, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é o combate às desigualdades regionais. Então, é incoerente com o próprio texto da Constituição Federal, os critérios aqui apontados. Ouço com muito prazer, Sua Excelência, meu querido amigo, senador Cacildo Maldaner. Olha, eu me sinto mais feliz um pouco hoje à tarde em ver Vossa Excelência, embora jovem, mas já um professor constitucionalista, universitário, e vem buscando os princípios básicos da nossa própria Constituição, pregando essa tese da descentralização, a tese do que é, na verdade, um verdadeiro pacto federativo. Eu fico feliz em ver Vossa Excelência brilhando, falando ao Brasil, dentro daquela tese de que, para nós descontrairmos o Brasil, não ficar concentrado, o pacto mesmo é nós procurarmos não fazer fazer um tratamento, vamos supor, igual
aos iguais. Não é possível. Os desiguais merecem ser contemplados, merecem ser respeitados, para que nós tenhamos alguma coisa harmoniosa, a sustentabilidade do desenvolvimento, que nós possamos dizer o Brasil, nosso país, e ele sente-se bem, aonde nós estejamos. Nós nos sentimos orgulhosos. O desenvolvimento é harmônico, ele não é centralizado. Não estamos dependendo de favores, de súplicas, de benesses para ver se é possível ou não. Quer dizer, nós temos condições de auto nos regirmos e darmos essa sustentabilidade. Eu fico feliz em ouvi-lo, e Vossa Excelência está a tratar desse tema. E se pegar do norte do Brasil, o estado de Vossa Excelência, que vem lá da Amazônia, nós do extremo sul, e assim nós aqui no Senado que representamos os estados, nós pensarmos nessa linha, nós vamos ter que encontrar um caminho que seja melhor na atualidade. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Rodolfo Rodrigues. Os cumprimentos são meus, senador Cacilde. Na verdade, o tema do Pacto Federativo foi introduzido e tratado primeiramente aqui nessa tribuna por Vossa Excelência, também comentando o trabalho da Comissão de Notáveis em relação à partilha do ICMS, que é um dos temas, que foi um dos trabalhos produzidos por essa comissão. Que me permite, eu acho que se o tema do ICMS merece um debate mais aprofundado, Vossa Excelência já tratou aqui na tribuna, mas eu quero reiterar aqui, no tema relativo ao FPE, a comissão, o trabalho da comissão, me permita aqui o termo, se equivocou, está inadequado. Porque, veja bem, eu quero reiterar aqui, e incorporando a parte de Vossa Excelência, senador Cacildo, eu quero reiterar aqui, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, estipulou aqui para 31 de dezembro o prazo fatal para sanarmos a afronta à Constituição. Eu quero reiterar o que o Supremo lá decidiu. O Supremo disse que a Lei Complementar 62 de 89 ela era inconstitucional, primeiro pelo seguinte, porque mantinha congelada a maior parte do FPE. Os critérios eram estanques, os critérios não eram dinâmicos. Segundo, não estabelecia, ou pelo menos não definia de forma insuficiente, os critérios de repartição que conduzam de fato a produzir o que a Constituição fala. Repito, a letra da Constituição é que o objetivo do FPE é promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados membros da Federação Brasileira. Pois bem, os dois erros apontados pelo Supremo em 2010, senhor presidente, estão mantidos no projeto de lei complementar do FPE, resultado do trabalho que vai ser analisado agora pelas comissões do Congresso Nacional. Os dois erros estão mantidos e agravam a distorção. Ora, repito, a letra da Constituição diz: o objetivo do FPE é promover o equilíbrio socioeconômico dos Estados. Então, onde é que se encaixa o critério de população maior ou menor de um Estado para a definição da partilha do FPE? Não é população maior ou menor, aprofunda o desequilíbrio regional, aprofunda a diferença, a distorção entre os estados, aprofunda a desigualdade dentro da federação, acumula ainda mais a concentração do produto interno bruto em determinadas regiões do país. A este Congresso, senhor presidente, a este Senado, a este Congresso, foi concedida uma tarefa histórica. A nossa legislatura foi concedida uma tarefa histórica, a tarefa de repactuar a federação, de começar a pagar a dívida social da enorme desigualdade interregional e da desigualdade interregional e interpessoal de renda no país. Nós não podemos nos apequenar diante dessa missão. Se nós mantivermos, e já concluo, senhor presidente, nesse 1 minuto que falta, o status quo atual, nós estaremos envergonhando a missão para a qual fomos designados aqui. Fico feliz que ontem foi aprovado o requerimento do senador Ricardo Ferraz. O projeto da Comissão de Notáveis vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pela Comissão de Assuntos Econômicos e irá à Comissão de Constituição e Justiça. Eu acredito que, lamentavelmente, nós não vamos cumprir o prazo do dia 31 de dezembro. Aliás, se for para cumprir neste formato,
é melhor até perdê-lo e deixar, aí é lamentável, porque nós vamos renunciar ao papel que era nosso e entregar esse papel ao Supremo Tribunal Federal, resolver a partir de 1º de janeiro de 2013 qual é a nova fórmula de pactuação, de partilha do Fundo de Participação dos Estados. Por outro lado, também não é aceitável o que nós não conseguimos fazer em 23 meses designados pelo Supremo Tribunal Federal, fazer às pressas em 1 mês, e distorcendo mais a federação e ampliando ainda mais as desigualdades. Que Deus nos ilumine nos debates que vamos travar nas comissões e que saia uma solução que não aprofunde a desigualdade regional existente em nosso país. Agradeço a condescendência e a tolerância, senhor presidente. Muito obrigado.